Capítulo 11. Não me dei a chance de entrar em pânico, de duvidar, de fazer qualquer coisa a não ser desejar que eu tivesse roubado comida da mesa do café da manhã conforme vesti túnica após túnica e me enrolei em um manto, enfiando a faca que havia roubado na bota. As roupas a mais na sacola seriam apenas um fardo para carregar. Meu pai. Meu pai tinha ido me buscar, me salvar. Quaisquer que fossem os benefícios que Talin dera a ele quando parti, não deveriam ser tão tentadores, então. Talvez ele tivesse um navio pronto para nos levar para muito, muito longe, talvez, de alguma forma, tivesse vendido o chalé e conseguido dinheiro o suficiente para que nos estabelecêssemos em um novo lugar, um novo continente. Meu pai aleijado e pobre tinha vindo. Uma leve avaliação do chão sob minha janela revelou que não havia ninguém do lado de fora, e a casa silenciosa me informou que ninguém tinha visto meu pai ainda. Ele continuava esperando ao lado da cerca viva e me chamava agora. Pelo menos Talin não tinha voltado. Com um último olhar para o quarto, atenta a qualquer um que se aproximasse do corredor, segurei a treliça de glicínias mais próxima e desci devagar o prédio. Encolhi o corpo ao ouvir o estalar do cascalho sob as botas, mas meu pai já estava se movendo para os portões externos, mancando com a bengala. Como tinha chegado ali? Devia haver cavalos por perto, então. Ele mal trajava roupas o suficiente para o inverno que nos esperaria depois de cruzarmos a muralha. Mas eu vestira camadas o bastante, poderia emprestar alguns itens se precisasse. Mantendo os movimentos leves e silenciosos, com o cuidado de evitar a luz da lua, corri atrás de meu pai. Ele se moveu, com rapidez surpreendente, na direção da serva viva sombreada, para o portão além dela. Apenas algumas velas do corredor queimavam dentro da casa. Eu não ousei respirar alto demais, não ousei gritar por meu pai à medida que ele mancava na direção do portão. Se saíssemos naquele momento, se ele de fato tivesse cavalos, poderíamos estar a meio caminho de casa quando perceberem que eu havia sumido. Então fugiríamos de Talin, fugiríamos da praga que em breve poderia invadir nossas terras. Meu pai chegou aos portões. Já estavam abertos, a floresta escura além deles chamando. Os cavalos deviam estar escondidos nas profundezas da mata. Ele se virou para mim, aquele rosto familiar sério e tenso, aqueles olhos castanhos finalmente nítidos, e chamou. Rápido, rápido, era o que cada movimento de sua mão parecia gritar. Meu coração era uma batida desenfreada no peito, na garganta. Apenas alguns metros agora, até ele, até a liberdade, até uma nova vida. A mão de alguém se fechou em meu braço e me puxou. Vai a algum lugar. Merda, merda, merda. As garras furaram minhas camadas de roupas quando ergui o rosto para ele com terror evidente. Não ousei me mexer, não quando seus lábios se contrairão e os músculos do maxilar estremecerão. Não quando ele abriu a boca e pude ver lampejos de presas longas, de rasgar a garganta brilhando ao luar. Ele me mataria bem ali e, então, mataria meu pai. Chega de brechas, chega de elogios, chega de piedade. Ele não se importava mais. Eu já estava morta. Por favor, sussurrei. Meu pai. Seu pai. Talin ergueu o olhar para os portões atrás de mim, e seu grunhido ressoou por meu corpo quando ele exibiu os dentes. Por que não olha de novo? Disparou Talin, e me soltou. Cambaleei um passo para trás, zonza, inspirando fundo para dizer a meu pai que corresse, mas ele não estava ali. Restavam apenas um arco pálido e uma aljava de flechas pálidas, apoiados contra os portões. Madeira de freixo da montanha. Não estavam ali segundos antes, não? Os objetos tremeluziram, como se não passassem de água, e, então, o arco e a aljava se tornaram uma sacola grande, cheia de suprimentos. Outro tremeluzir, e minhas irmãs abraçadas, chorando. Meus joelhos cederam. O que é? Não terminei a pergunta. Meu pai estava ali agora. Não foi avisada para se manter alerta. Disparou ele. Que seus sentidos humanos atrairiam.
Talin deu um passo para além de mim e emitiu um grunhido tão cruel que o que quer que fosse a coisa perto dos portões emitiu um lampejo e disparou, tão rápido quanto raio, cortando a escuridão. Tola, disse Talin para mim, se virando. Se algum dia fugir, pelo menos faça-o durante o dia. Ele me encarou, as presas se retraindo devagar. As garras permaneceram. Há coisas piores que o bogge vagando por esses basques à noite. Aquela coisa no portão não é uma delas, e mesmo assim teria se demorado muito enquanto devorava você. Por algum motivo, minha boca voltou a funcionar. E entre tudo o que poderia dizer, falei. Pode me culpar. Meu pai aleijado aparece sob minha janela, e acha que não vou correr atrás dele. Realmente achou que eu ficaria aqui para sempre alegremente, mesmo que tivesse cuidado de minha família, tudo por causa de um tratado que não teve nada a ver comigo e permite que seu povo massacre humanos quando quiser. Talin flexionou os dedos, como se tentasse fazer as garras se recolherem outra vez, mas elas permaneceram projetadas, prontas para dilacerar carne e osso. O que você quer, Feire? Quero ir para casa. Para casa, para que, exatamente? Iria aquela existência humana miserável a isto? Fiz uma promessa, falei, a respiração falhando. Para minha mãe, quando ela morreu. Que eu cuidaria de minha família. Que eu cuidaria deles. Tudo o que fiz, cada dia, cada hora, foi por causa daquela promessa. E só porque eu estava caçando para salvar minha família, para colocar comida em suas barrigas, agora sou forçada a quebrar a promessa. Talin saiu batendo os pés na direção da casa, e dei uma grande vantagem a ele antes de segui-lo. As garras de Talin se retraíram devagar, como se fosse um grande esforço acalmar o ódio predatório dentro dele. Talin não me olhou quando disse. Você não está quebrando a promessa, está a cumprindo, e mais um pouco, ao ficar aqui. Sua família está melhor agora que quando você estava lá. Aquelas pinturas lascadas e desbotadas dentro do chalé surgiram em minha mente. Talvez eles se esqueceriam de quem as havia pintado. Insignificantes era isso que se tornariam todos os anos que eu dera a eles, tão insignificantes quanto eu era para esses grãos féricos. E aquele sonho que tive, de algum dia viver com meu pai, com comida e dinheiro o suficiente, e pintar. Tinha sido meu sonho, de mais ninguém. Esfreguei o peito. Não posso simplesmente, não posso desistir deles. Não importa o que você diga. Mesmo que eu tivesse sido uma tola burra e humana, de acreditar que meu pai de fato viria atrás de mim. Talin me olhou de esguelha. Não está desistindo deles. Vivendo no luxo, me entupindo de comida. Como isso não é? Eles estão sendo assistidos, estão alimentados e confortáveis, falou Talin. Alimentados e confortáveis. Se ele não podia mentir, se era verdade, então. Então era algo maior do que eu já tivesse ousado sonhar. Então, a promessa para minha mãe estava cumprida. Fiquei tão aturdida que não disse nada por um momento conforme caminhamos. Minha vida agora pertencia ao tratado, mas, talvez eu tivesse sido libertada de outra forma. Nós nos aproximamos da escadaria curva que dava na mansão, e, por fim, perguntei. Lucien sai para a patrulha da fronteira, e você mencionou outros sentinelas, mas nunca vi nenhum por aqui. Onde estão todos? Na fronteira, falou Talin. Como se aquilo fosse resposta o suficiente. Então, ele acrescentou. Não precisamos de sentinelas se eu estou aqui. Porque ele era letal o suficiente. Tentei não pensar a respeito, mas perguntei mesmo assim. Então você foi treinado como guerreiro? Sim. Quando não respondi, Talin acrescentou. Passei a maior parte da vida na tropa de guerra de meu pai, nas fronteiras, treinando como guerreiro para um dia servi-lo, ou a outros. Governar estas terras, não deveria recair sobre mim. A inexpressividade com que ele falou me disse muito sobre como Talin se sentia a respeito do atual título, sobre por que a presença do amigo de língua afiada era necessária. Mas era pessoal demais, exigente demais,
perguntar o que tinha acontecido para mudar tanto as circunstâncias. Então, pigarrei e perguntei. Que tipo de feéricos caminham pelos basques além do portão se o bogde não é o pior deles? O que era aquela coisa? O que eu queria dizer era, o que teria me atormentado e então me devorado. Quem é você para ser tão poderoso a ponto de aquilo não o ameaçar? Talin parou no degrau mais baixo, esperando que eu o alcançasse. Uma puca. Elas usam nossos desejos para nos atrair até algum lugar remoto. Depois, nos devoram. Devagar. Provavelmente sentiu seu cheiro humano no bosque e o seguiu até a casa. Estremeci e não me dei o trabalho de esconder. Talin continuou. Estas terras costumavam ser bem vigiadas. Os feéricos mais mortais ficavam retidos nas fronteiras de seus territórios nativos, monitorados pelos senhores feéricos locais, ou levados a se esconder. Criaturas como a puca jamais teriam ousado colocar os pés aqui. Mas, agora, a doença que infectou Prithian enfraqueceu os feitiços que os mantinham longe. Ele deu uma longa pausa, como se as palavras o tivessem feito engasgar. As coisas estão diferentes agora. Não é seguro viajar sozinho à noite, principalmente quando se é humano. Porque humanos eram tão indefesos quanto bebês em comparação aos predadores neitos, como Lucien e Talin, que não precisavam de armas para caçar. Olhei para as mãos dele, mas não vi traços das garras. O temperamento de Talin estava controlado de novo. O que mais é diferente agora? Perguntei, seguindo Talin para cima dos degraus de mármore da entrada. Ele não parou dessa vez, nem mesmo olhou por cima do ombro para me ver, quando disse: tudo. Então, eu deveria mesmo morar ali para sempre. Por mais que desejasse me certificar de que a palavra de Talin sobre cuidar de minha família fosse verdade, por mais que sua alegação de que eu estava cuidando mais de minha família ao ficar longe. Mesmo que eu estivesse realmente cumprindo aquela promessa à minha mãe ao ficar em Prithian. Sem o peso da promessa, eu me sentia oca e vazia. Durante os 3 dias seguintes, eu me juntei a Lucien na antiga patrulha de Andras enquanto Talin caçava o bogde pela propriedade, sem que o víssemos. Apesar de ser um babaca de vez em quando, Lucien não parecia se incomodar com minha companhia, e era ele quem mais falava, o que não era problema me permitia pensar nas consequências de disparar uma única flecha. Uma flecha. Não disparei uma única flecha durante aqueles 3 dias em que cavalgamos pela fronteira. Naquela exata manhã, vi uma corça vermelha em uma ravina e mirei por instinto, a flecha pronta para voar diretamente até seu olho, enquanto Lucien debochava do fato de ela, pelo menos, não ser uma feérica. Mas encarei a corça gorda e saudável e feliz e então afrouxei o arco, recoloquei a flecha na aljava e deixei que a corça partisse. Por que caçar quando havia comida o bastante? Não vi Talin pela mansão, estava fora caçando o bogde dia e noite, informou Lucien. Mesmo no jantar, ele falava pouco antes de sair cedo, para continuar a caçada, noite após noite. Não me importava com sua ausência. Era um alívio, na verdade. Na terceira noite após meu encontro com a puca, mal consegui sentar antes de Talin se levantar, usando a desculpa de não querer perder tempo de caça. Lucien e eu encaramos em silêncio por um momento. O que eu conseguia ver do rosto de Lucien estava pálido e tenso. Você está preocupado com ele, constatei. Lucien afundou na cadeira, em uma atitude completamente indigna de um senhor feérico. Talin tem seus, Hilmars, disse ele, com cuidado, exausto. Ele não quer sua ajuda para caçar o bogde. Prefere ir sozinho. E ter o bogde em nossas terras. Não imagino que você entenda. Mas ele não deveria estar aqui, e o fato de estar deixa Talin furioso. A puca é inferior o bastante para não incomodar Talin, mas, mesmo depois que ele tiver dilacerado o bogde, vai continuar irritado. E não há ninguém que possa ajudá-lo. Ele provavelmente dilaceraria a pessoa por desobedecer a ordem de ficar longe. Uma sensação fria percorreu minha nuca. Ele seria tão cruel assim. Lucien avaliou o vinho no cálice.
não se mantém poder ao ser amigo de todos. E entre os féricos, inferiores e grão-féricos, a mão firme é necessária. Somos poderosos demais, entediados demais com a imortalidade para sermos reprimidos por qualquer coisa. Parecia uma posição fria e solitária para se ocupar, principalmente quando não se queria isso de verdade. Eu não tinha certeza de por que aquilo me incomodava tanto. A neve caía pesadamente e sem piedade, já na altura dos meus joelhos conforme eu puxava a corda do arco para trás mais e mais, até meu braço tremer. Atrás de mim, uma sombra espreitava, não, observava. Não ousei me virar a fim de olhá-la, para ver quem poderia estar dentro daquela sombra me observando, não quando o lobo me encarou do outro lado da clareira. Apenas encarou. Como se esperasse, como se me desafiasse a atirar a flecha de Freixo. Não, não, eu não queria, não dessa vez, não de novo, não? Mas não tinha controle de meus dedos, e ele ainda me encarava quando disparei. Um disparo, apenas um, direto naquele olho dourado. Uma pincelada de sangue espirrando na neve, o estampido de um corpo pesado, um suspiro do vento. Não? Não foi um lobo que atingiu a neve, não, foi um homem, alto e bem constituído. Não, não um homem, um grão feérico, com aquelas orelhas pontudas. Pisquei, então minhas mãos estavam quentes e grudentas de sangue, e o corpo dele estava vermelho e sem a pele, fumegando no frio, e era sua pele que eu segurava nas mãos. Acordei em um impulso, o suor escorria em minhas costas, e me obriguei a respirar, a abrir meus olhos e reparar em cada detalhe do quarto escuro como a noite. Real. Aquilo era real. Mas eu ainda conseguia ver aquele macho grão feérico com o rosto na neve, minha flecha lhe atravessando o olho, vermelho e ensanguentado por toda parte onde eu havia cortado e retirado sua pele. Billy fez minha garganta arder. Não era real. Apenas um sonho. Mesmo que o que eu tivesse feito a Andras, mesmo como lobo, fosse. Esfreguei o rosto. Talvez fosse o silêncio, o vazio dos últimos dias, talvez fosse apenas o fato de eu não mais precisar pensar hora após hora em como manter minha família viva, mas, era arrependimento e, talvez, vergonha que cobriam minha língua, meus ossos. Estremeci, como se pudesse atirar o sentimento longe, e chutei os lençóis para me levantar da cama. Capítulo 12. Não consegui afastar totalmente o horror, a sanguinolência do sonho, enquanto eu caminhava pelos corredores escuros e silenciosos da mansão, os criados e Lucien havia muito adormecidos. Mas precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa depois daquele pesadelo. Mesmo que fosse só para evitar dormir. Com um pedaço de papel em uma das mãos e uma caneta na outra, tracei cuidadosamente meus passos, reparando em janelas, portas e saídas, anotando ocasionalmente esboços veigos e alguns X no pergaminho. Era o melhor que eu podia fazer, e, para qualquer humano alfabetizado, as marcas não teriam feito sentido. Mas, eu não podia escrever ou ler mais que as letras básicas, e o mapa improvisado era melhor que nada. Se fosse permanecer ali, era essencial conhecer os melhores esconderijos, a saída mais fácil caso as coisas dessem errado para mim. Eu não conseguia abandonar totalmente o instinto. Estava escuro demais para admirar qualquer das pinturas que adornavam as paredes, e não ousei acender uma vela. Nos últimos 3 dias, havia criados nos corredores quando eu reunia coragem para contemplar a arte e a parte de mim que falava com a voz de Nestarril da ideia de um humano ignorante tentando admirar arte feérica. Em outro momento, então, eu dizia a mim mesma. Encontraria outro dia, uma hora tranquila, quando ninguém estivesse por perto, para apreciá-las. Tinha muitas horas agora, uma vida inteira adiante. Talvez eu descobrisse o que queria fazer com ela. Desci a escadaria principal em silêncio, o luar banhava os azulejos pretos e brancos do saguão da entrada principal. Cheguei à base, os pés descalços silenciosos nos azulejos frios, e ouvi. Nada. Ninguém.
Apoiei o pequeno mapa na mesa do saguão e desenhei alguns X e círculos para indicar as portas, as janelas, os degraus de mármore do corredor da entrada. Eu me familiarizaria tanto com a casa que poderia caminhar por ela mesmo que alguém me vendasse. Uma brisa anunciou a chegada dele, e virei da mesa para o longo corredor, para as portas de vidro que se abriam para o jardim. Tinha esquecido como ele era imenso naquela forma, esquecido dos chifres retorcidos e do rosto lupino, do corpo, como o de um urso, que se movia com graciosidade felina. Os olhos verdes brilharam na escuridão, fixos em mim, e, conforme as portas se fecharam atrás dele, o clique de garras no mármore preencheu o corredor. Fiquei imóvel, não ousei me mexer, contrair um músculo. Ele mancava um pouco. Ao luar, deixava um rastro de manchas escuras e brilhantes. Ele continuou a seguir em minha direção, roubando o ar do corredor inteiro. Era tão grande que o espaço pareceu entulhado, como uma jaula. O raspar da garra, um bufar de respiração irregular, o sangue pingando. Entre um passo e o seguinte, ele mudou de forma, e fechei os olhos com força devido ao flash ofuscante. Quando, por fim, meus olhos se ajustaram à escuridão que retornara, ele estava diante de mim. De pé, mas não exatamente ali. Não havia nenhum sinal do Baudriel ou das facas. As roupas estavam em frangalhos rasgos longos e assustadores que me fizeram imaginar como não tinha sido dilacerado e morto. Mas a pele musculosa que despontava sob a camisa estava lisa, ilesa. Você matou o Bogji? Minha voz mal passava de um sussurro. Sim. Uma resposta inexpressiva e vazia. Como se ele não pudesse se dar o trabalho de lembrar que devia ser agradável. Como se eu estivesse bem no final de uma longa lista de prioridades. Está ferido, constatei, ainda mais baixo. De fato, sua mão estava coberta de sangue, e mais sangue escorria de seu corpo para o chão. Tallinn olhou para o ferimento sem reagir, como se fosse um esforço monumental se lembrar de que ele sequer tinha mão, de que ela estava ferida. Que força de vontade e potência tinham sido necessárias para matar o Bogji, para enfrentar aquela ameaça desprezível. Quão profundamente devia ter buscado dentro de si, por qualquer que fosse o poder imortal e animal que ali vivia, para matar a criatura. Tallinn olhou para o mapa à mesa, e sua voz estava desprovida de qualquer coisa, emoção, ódio ou diversão, quando falou. O que é isso? Peguei o mapa. Achei que deveria reconhecer meu ambiente. Pinga, pinga, pinga. Abri a boca para apontar para a mão dele de novo, mas Tallinn falou. Você não sabe escrever, não é? Não respondi. Não sabia o que dizer. Humana, ignorante e insignificante. Não é surpreendente que tenha se tornado tão habilidosa em outras coisas. Imaginei que ele estava tão perdido nos pensamentos sobre o encontro com o Bogji que não percebeu o elogio que me fizera. Se é que era um elogio. Outro pingo de sangue no mármore. Onde podemos limpar sua mão? Tallinn ergueu a cabeça para me olhar de novo. Parado, silencioso e cansado. Então, ele disse. Há uma pequena enfermaria. Eu queria dizer a mim mesma que provavelmente era a coisa mais útil que eu tinha aprendido a noite toda. Mas, enquanto seguia Tallinn até lá, evitando o sangue que ele deixava para trás, pensei no que Lucien tinha dito sobre o isolamento de Tallinn, aquele fardo, pensei no que Tallinn havia mencionado sobre como a propriedade jamais deveria ter sido sua e senti pena dele. A enfermaria estava bem abastecida, era mais uma despensa com uma mesa de trabalho que realmente um lugar para abrigar féricos doentes. Imaginei que era tudo de que precisavam quando podiam se curar com os poderes imortais. Mas aquele ferimento não estava sarando. Tallinn encostou na beira da mesa, segurando a mão ferida pelo pulso conforme me observava procurar suprimentos nos armários e nas gavetas. Quando reuni aquilo de que precisava, tentei não hesitar quando me detive diante da ideia de tocá-lo, mas, não me permiti ceder ao receio quando peguei a mão de Tallinn, o calor de sua pele era como um inferno contra meus dedos frios. Limpei a mão ensanguentada e suja, delicadamente, com cuidado,
pronta para o primeiro lampejo daquelas garras. Mas as garras permaneceram retraídas, e Tallin continuou em silêncio enquanto eu atava e enrolava sua mão surpreendentemente, não passavam de alguns cortes feios, nenhum requeria pontos. Prendi as ataduras no lugar e me afastei, levando a tigela de água ensanguentada até a pia, nos fundos do quarto. Os olhos de Tallin eram como um ferrete sobre mim enquanto eu terminava de limpar, e o cômodo ficou pequeno demais, quente demais. Tallin matou o Bogji e saiu relativamente ileso. Se ele fosse tão poderoso assim, então os grão-féricos de Prithian deviam ser semideuses. Cada instinto mortal em meu corpo berrou, em pânico, ao pensar nisso. Eu estava quase na porta aberta, contendo a vontade de correr de volta ao quarto, quando ele falou. Você não sabe escrever, mas aprendeu a caçar para sobreviver. Como? Parei com a mão no portal. É o que acontece quando você é responsável por vidas que não são a sua, não é? Você faz o que precisa. Então, pelo menos temos uma coisa em comum. Tallin ainda estava sentado à mesa, ainda sobre aquele limite interno entre aqui e agora e aonde quer que tivesse ido dentro da mente para suportar a luta contra o Bogji. Olhei nos olhos dele, ainda ferais e brilhantes. Você não é o que eu esperava, para uma humana, disse Tallin. Não respondi. E ele não se despediu quando saí. Na manhã seguinte, conforme descia a enorme escadaria, tentei não pensar muito nos azulejos de mármore limpos no andar de baixo. Não havia nenhum sinal do sangue que Tallin havia perdido. Tentei não pensar muito em nosso encontro, na verdade. Quando vi que o corredor da entrada estava vazio, quase sorri para mim mesma, senti uma agitação naquele vazio oco que me rondava. Talvez agora, talvez naquele momento de calma, eu pudesse, por fim, ver a arte nas paredes, tomar meu tempo observando-a, aprender, admirar. Com o coração acelerado diante do pensamento, eu estava prestes a seguir por um corredor, que reparei estar coberto de pintura após pintura, quando vozes masculinas baixas flutuaram da sala de jantar. Parei. Estavam baixas e tão ternos só que dei passos em silêncio conforme segui para as sombras atrás da porta aberta. Era uma coisa covarde e desprezível de se fazer, mas o que eles estavam dizendo me fez afastar qualquer culpa. Só quero saber o que acha que está fazendo. Era Lucien, aquela crueldade e raiva familiares envolviam cada palavra. O que você está fazendo? Disparou Tallin. Pelo espaço entre a dobradiça e a porta, eu conseguia ver os dois de pé, quase cara a cara. Na mão livre de ataduras de Tallin, garras brilhavam à luz da manhã. Lucien levou a mão ao peito. Pelo caldeirão, não há muito tempo, e você está simplesmente mal-humorado e ranzinza. Nem mesmo tenta fingir mais. Minhas sobrancelhas se ergueram. Tallin virou o rosto, mas se voltou um momento depois, os dentes expostos. Foi um erro desde o início. Não suporto, não depois do que meu pai fez com o povo deles, com as terras deles. Não vou seguir seus passos, não serei esse tipo de pessoa. Então, me deixe em paz. Deixar em paz? Deixar em paz enquanto você sela nossos destinos e destrói tudo. Fiquei com você por esperança, não para observá-lo hesitar. Para alguém com o coração de pedra, o seu certamente anda molenga ultimamente. O Bogji estava em nossas terras, o Bogji, Tallin. As barreiras entre as cortes sumiram, e mesmo nossos basques estão fervilhando de escória como a puca. Vai simplesmente começar a viver ali, massacrando cada verme que rasteja para dentro. Cuidado com o que diz, avisou Tallin. Lucien deu um passo na direção dele, expondo os dentes também. Um tipo de brisa pulsante me atingiu no estômago, e um odor metálico preencheu meu nariz. Mas eu não conseguia ver nenhuma magia, apenas senti-la. Não me provoque, Lucien. O tom de voz de Tallin se tornou perigosamente baixo, e os pelos da minha nuca se arrepiaram quando ele emitiu um grunhido que era puramente animal. Acha que eu não sei o que está acontecendo em minhas terras? O que tenho a perder, o que já se perdeu? A praga?
Talvez estivesse contida, mas parecia ainda disseminar o caos, ainda era uma ameaça, e talvez uma sobre a qual eles realmente não quisessem que eu soubesse, por falta de confiança ou porque eu não era ninguém e nada para eles. Inclinei o corpo para a frente, mas, quando o fiz, meu dedo deslizou e bateu baixinho contra a porta. Um humano poderia não ter ouvido, mas os dois grão-féricos se viraram. Surpreendida, dei um passo na direção do portal, pigarreando. Meu coração acelerou enquanto pensei em dezenas de desculpas para me proteger, mas olhei para Lucien e me obriguei a sorrir. Seus olhos se arregalaram, e imaginei se era por causa de meu sorriso ou porque eu realmente parecia culpada. Vai cavalgar. Falei, me sentindo um pouco enjoada conforme gesticulava para trás com o polegar. Não tinha planejado cavalgar com ele naquele dia, mas, parecia uma desculpa decente. O olho vermelho de Lucien estava brilhando, mas o sorriso que ele me deu não o alcançava. O rosto do emissário de Tallinn, ele estava mais treinado para a corte e era o mais calculista que eu jamais tinha visto. Estou indisponível hoje, disse Lucien, com suavidade. Ele indicou Tallinn com o queixo. Ele vai com você. Tallinn lançou ao amigo um olhar de desdém que não se esforçou muito em esconder. O habitual Baudrier de Tallinn estava armado com mais facas do que eu já vira, e os cabos de metal ornamentados reluziram quando ele se virou para mim, com os ombros eretos. Quando quiser ir, é só dizer. As garras da mão livre tinham deslizado de volta sob a pele. Não? Quase falei quando voltei os olhos suplicantes para Lucien. Aquela oferta tinha algo a ver com a conversa que eu acabara de ouvir. Lucien apenas me deu um tapinha no ombro ao passar. Talvez amanhã, humana. Sozinha com Tallinn, engoli em seco. Ele estava de pé ali, esperando. Não quero ir caçar, falei, por fim, baixinho. Era verdade. Odeio caçar. Tallinn inclinou a cabeça. Então, o que quer fazer? Tallinn me guiou pelos corredores. Uma brisa suave com cheiro de rosas passava pelas janelas abertas e acariciava meu rosto. Você tem ido caçar, disse Tallinn por fim, mas na verdade não tem interesse nenhum em caçar. Ele me olhou de esguelha. Não é surpreendente que vocês dois jamais peguem nada. Não havia nenhum rastro do guerreiro vazio e frio da noite anterior, ou do feérico nobre e revoltado de minutos antes. Ele era apenas Tallinn naquele momento, parecia. Mas eu seria tola se abaixasse a guarda perto de Tallinn, se pensasse que o fato de ele agir naturalmente significava qualquer coisa, principalmente quando algo estava tão obviamente errado na propriedade. Tallinn tinha matado o Bogji, e isso o tornava a criatura mais perigosa que eu jamais havia encontrado. Não sabia muito bem o que pensar dele e falei, um pouco contida. Como está sua mão? Tallinn flexionou a mão enfaixada, avaliando as ataduras brancas, lisas e limpas contra a pele bronzeada. Não agradeci a você. Não precisa. Mas Tallinn meneou a cabeça, e os cabelos dourados absorverão e refletirão a luz da manhã, como se tivessem se originado do próprio sol. A mordida do Bogji foi aperfeiçoada para retardar o processo de cura dos grão-féricos. Por tempo suficiente para nos matar. Você tem minha gratidão. Quando fiz um gesto de indiferença, ele acrescentou. Como aprendeu a atar ferimentos desse jeito? Ainda consigo usar a mão, mesmo com as ataduras. Tentativa e erro. Eu precisava conseguir puxar a corda do arco no dia seguinte. Tallinn ficou calado quando viramos em outro corredor de mármore inundado pela luz do sol, e ousei olhar para ele. Percebi que Tallinn me avaliava com atenção, os lábios contraídos em uma linha fina. Alguém já cuidou de você? Perguntou ele, baixinho. Não respondi, simplesmente. Havia muito tempo tinha deixado de sentir pena de mim mesma por causa daquilo. Aprendeu a caçar de modo semelhante, por tentativa e erro. Observava caçadores quando conseguia não ser vista, e então praticava até acertar alguma coisa. Quando errava, não comíamos. Então, aprender a mirar foi a primeira coisa que dominei. Estou curioso, falou Tallinn,
casualmente. O âmbar nos olhos verdes brilhava. Talvez nem todos os traços daquele guerreiro feral tivessem sumido. Algum dia vai usar aquela faca que roubou da mesa. Enrijeci o corpo. Como sabia? Sob a máscara, eu podia jurar que suas sobrancelhas estavam erguidas. Fui treinado para perceber essas coisas. Mas consegui sentir o cheiro do medo em você, mais que qualquer outra coisa. Resmunguei. Achei que ninguém tivesse reparado. Talin me deu um sorriso torto, mais sincero que todos os sorrisos falsos e os elogios que me dera antes. Independentemente do tratado, se quiser ter a chance de escapar do meu povo, precisará pensar em coisas mais criativas que roubar facas de jantar. Mas, com sua afinidade para xeretar, talvez algum dia aprenda algo valioso. Minhas orelhas pulsaram com calor. Eu não estava. Desculpe, murmurei. Mas repassei o que tinha ouvido. Não havia por que fingir que eu não tinha xeretado. Lucien disse que vocês não tinham muito tempo. O que ele quis dizer? Mais criaturas como o Bogji virão até aqui graças à praga. O corpo de Talin enrijeceu, e ele avaliou o corredor ao nosso redor, observando cada visão, som e odor. Depois, deu de ombros, num gesto contido demais para ser sincero. Sou imortal. Não tenho nada além de tempo, Feire. Ele disse meu nome com tanta intimidade. Como se não fosse uma criatura capaz de matar monstros feitos de pesadelos. Abri a boca para exigir uma resposta decente, mas Talin me interrompeu. A força que parasita nossas terras e nossos poderes, ela também vai passar um dia se formos abençoados pelo caldeirão. Mas, sim, agora que o Bogji entrou nestas terras, eu diria que é justo presumir que outros poderão segui-lo, principalmente se a Puca já foi bem corajosa. Se os limites entre as cortes tinham desaparecido, no entanto, como eu tinha ouvido Lucien dizer. Se tudo em Prytian estava diferente, conforme Talin alegara, graças a essa praga, bem, eu não queria ser pega no meio de alguma guerra ou revolução violentas. Talin caminhou adiante e abriu um conjunto de portas duplas no fim do corredor. Os músculos poderosos de suas costas se moveram sob as roupas. Talin parecia esculpido em músculos e pedra, moldado de uma força mais antiga que as árvores que se erguiam altas e que as pedras que brotavam do chão cheio de musgo. Não, havia pouco a seu respeito que me fizesse esquecer do que Talin era, do que ele era capaz. Do que tinha sido treinado para fazer, pelo visto. Conforme pedido disse Talin, o escritório. Vi o que havia além, e meu estômago se revirou. Capítulo 13. Talin gesticulou com a mão, e centenas de velas se acenderão. O que quer que Lucien tivesse dito sobre magia drenada e desequilibrada devido à praga obviamente não tinha afetado Talin tão dramaticamente assim, ou talvez ele fosse muito mais poderoso no início se podia transformar os sentinelas em lobos sempre que desejava. O odor pungente de magia atingiu meus sentidos, mas mantive o queixo erguido. Quero dizer, até olhar para dentro. As palmas de minhas mãos começaram a suar quando observei o enorme e opulento escritório. Fileiras de livros em estantes nas paredes, como soldados de um exército silencioso, e sofás, escrivaninhas e tapetes refinados se espalhavam pela sala. Mas, fazia mais de uma semana que eu deixara minha família. Embora meu pai tivesse me dito para nunca retornar, embora a promessa para minha mãe estivesse cumprida, eu podia ao menos avisar que estava segura, relativamente segura. E avisá-los sobre a doença que varria Prytian e que um dia poderia atravessar a muralha. Havia apenas um método de passar a informação. Infelizmente, essa opção apresentava tantos obstáculos quanto uma fuga física. Mas eu precisava tentar. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Talin, e me assustei. Ele ainda estava atrás de mim. Não falei, caminhando rapidamente para o escritório. Eu não conseguia pensar no poder casual que ele acabara de demonstrar, a indiferença graciosa com que dera vida a tantas chamas. Eu precisava me concentrar na tarefa diante de mim.
Não era totalmente minha culpa que eu mal conseguisse ler. Antes de nossa queda, mamãe negligenciara muito nossa educação, não contratara uma governanta. Depois que a pobreza nos atingiu e minhas irmãs mais velhas, que sabiam ler e escrever, declararam que a escola da aldeia estava abaixo de nós, elas não se deram o trabalho de me ensinar. Eu conseguia ler o suficiente para me safar o bastante para compor minhas letras, mas tão mal que mesmo assinar meu nome era vergonhoso. Era ruim o bastante que Talin soubesse. Eu pensaria em como entregar a carta a elas quando estivesse terminada, talvez eu pudesse implorar por um favor a ele ou a Lucien. Mas pedir que eles escrevessem seria muito humilhante. Eu podia ouvir as palavras, típica humana ignorante. Como Lucien parecia convencido de que eu viraria espiã assim que pudesse, ele sem dúvida queimaria a carta e qualquer outra que eu tentasse escrever depois. Então, precisaria aprender sozinha se quisesse avisar minha família. Vou deixá-la sozinha, então disse Talin, quando nosso silêncio se estendeu demais, ficou excessivamente tenso. Não me move até que ele tivesse fechado as portas, me deixando do lado de dentro. Meu coração pulsava pelo corpo, mas inspirei para me acalmar quando me aproximei de uma estante. Precisei parar a fim de jantar e dormir, mas voltei ao escritório antes que o dia amanhecesse por completo. Tinha encontrado uma pequena escrivaninha em um canto, e peguei papéis e tinta. Meu dedo traçou uma linha de texto, e sussurrei as palavras. Ela pegou o sapato, leven, levantando do luglu. Recostei na cadeira e pressionei as palmas das mãos contra os olhos quando suspirei irregularmente. Quando já não sentia tanta vontade de arrancar os cabelos, peguei a pena e sublinhei a palavra, lugar. Com a mão trêmula, fiz o melhor para copiar letra após letra na crescente lista que eu mantinha ao lado do livro. Havia ao menos 40 palavras ali, as letras estavam mal escritas e quase ilegíveis. Eu pesquisaria a pronúncia depois. Fiquei de pé, precisando esticar as pernas, a coluna, ou apenas sair de perto daquela enorme lista de palavras que não sabia como pronunciar e do calor permanente que agora aquecia meu rosto e o meu pescoço. Imagino que o escritório fosse mais como uma biblioteca, pois eu não conseguia ver nenhuma das paredes, graças aos pequenos labirintos de estantes, que ladeavam a área principal, e ao mezanino acima, coberto, de parede a parede, com livros. Mas escritório soava menos intimidador. Caminhei por entre algumas das estantes, seguindo um raio de sol até um grupo de janelas no canto mais distante. Então, me vi diante de um jardim de rosas, cheio de dezenas de tonalidades de carmesim e rosa e branco e amarelo. Poderia ter me permitido um momento para absorver as cores, reluzindo com orvalho sob o sol da manhã, caso não tivesse visto a pintura que se estendia pela parede ao lado das janelas. Não é uma pintura, pensei, piscando quando recuei um passo para observar sua imensa extensão. Não, era, procurei pela palavra naquela parte da mente quase esquecida. Mural. Era isso. A princípio, não consegui fazer outra coisa que não encarar o tamanho, a ambição, o fato de que aquela obra de arte estava enfiada ali nos fundos para que ninguém jamais a visse, como se não fosse nada, absolutamente nada, criar algo como aquilo. Ela contava uma história, com o modo como as cores e as formas e a luz fluíam, o modo como o tom mudava pelo mural. A história de Pritian começava com um caldeirão. Um poderoso caldeirão preto, erguido por esguias mãos femininas, brilhando, em uma noite estrelada e infinita. Aquelas mãos viraram o caldeirão, e, dele, um brilhante líquido dourado se derramou pela borda. Não brilhante, mas, efervescente, com pequenos símbolos, talvez alguma antiga língua férica. O que quer que estivesse escrito ali, o que quer que fosse, o conteúdo do caldeirão foi derramado no vazio abaixo, acumulando-se na terra para formar nosso mundo. O mapa continha todo o nosso mundo, não apenas a terra na qual estávamos, mas também os mares e os continentes maiores além deles. Cada território estava marcado e colorido, alguns com retratos intricados, ornamentados, dos seres que um dia tinham governado terras que agora pertenciam a humanos.
Tudo isso, percebi estremecendo, todo o mundo tinha sido deles um dia, pelo menos até onde eles acreditavam, construído para eles pela portadora do caldeirão. Não havia menção a humanos. Nenhum sinal de nós ali. Supus que éramos tão baixos quanto porcos para eles. Era difícil olhar para o outro painel. Era tão simples, mas tão detalhado que, por um momento, eu estava ali, naquele campo de batalha, sentindo a textura da lama ensanguentada sob mim, ombro a ombro com os milhares de outros soldados humanos enfileirados, encarando as hordas de féricos que disparavam contra nós. Um momento de pausa antes do massacre. As flechas e as espadas humanas pareciam tão inúteis contra os grão-féricos em suas armaduras reluzentes, ou os féricos preparados com as garras e as presas. Eu sabia sem que outro painel explicitamente me mostrasse que os humanos não tinham sobrevivido àquela batalha em especial. O borrão de preto no painel ao lado dele, manchado com brilhos vermelhos, dizia tudo. Então, vi outro mapa, com um reino férico muito reduzido. Os territórios ao norte tinham sido cortados e divididos para abrir espaço para os grão-féricos, que tinham perdido as terras ao sul da muralha. Tudo ao norte da muralha ficou com eles, tudo ao sul foi deixado, como um borrão de nada. Um mundo dizimado, esquecido, como se o pintor não quisesse se dar o trabalho de retratá-lo. Avaliei as diversas terras e os territórios agora entregues aos grão-féricos. Ainda era muito território, um poder tão monstruoso espalhado por todas as partes ao norte de nosso mundo. Eu sabia que eram governados por reis ou rainhas ou conselhos ou imperatrizes, mas jamais vira uma representação disso, do quanto tinham sido forçados a entregar ao sul, e do quanto as terras agora estavam amontoadas em comparação. Nossa terra, uma enorme ilha, tinha dado benefícios a Prytia em comparação, com apenas a pontinha inferior entregue a nós, miseráveis humanos. A maior parte do sacrifício tinha sido do território mais ao sul entre os 7 territórios, um local retratado com açafrões, ovelhas e rosas. Terras da primavera. Eu me aproximei, até conseguir enxergar o borrão escuro e feio que representava a muralha, outro toque de desprezo do pintor. Nenhum limite no território humano, nada para indicar quaisquer das cidades ou dos centros maiores, mas, encontrei a área aproximada em que estaria nossa aldeia, e o bosque que a separava da muralha. Aqueles 2 dias de jornada pareciam tão pequenos demais em comparação com o poder que espreitava acima de nós. Tracei uma linha, meu dedo flutuando sobre a pintura, para cima, além da muralha, até essas terras, as terras da corte primaveril. De novo, nenhum limite, mas estava cheia de toques de primavera, árvores florescendo, tempestades inconstantes, animais jovens. Olhei para o norte e recuei de novo. As outras 6 cortes de Prytia ocupavam um retalho de territórios. Outonal, estival e invernal eram fáceis de distinguir. Então, acima delas, 2 cortes reluziam, a mais ao sul era de uma palheta mais suave e avermelhada, a corte crepuscular, acima, com dourado forte, amarelo e azul, estava a corte diurna. E acima dela, empoleirada em uma cadeia montanhosa congelada de escuridão e estrelas, o amplo e imenso território da corte noturna. Havia coisas às sombras entre aquelas montanhas, pequenos olhos, dentes reluzindo. Era uma terra de beleza mortal. Os pelos em meu braço se arrepiaram. Eu poderia ter examinado os outros reinos do outro lado dos mares que flanqueavam nossa terra, como o reino férrico isolado a oeste, que parecia ter saído sem perda territorial e que ainda tinha sua própria lei, caso não tivesse olhado para o coração daquele lindo mapa vivo. No centro do território, como se fosse o núcleo ao redor do qual todo o resto se espalhava, ou talvez onde o líquido daquele caldeirão tinha tocado antes de tudo, havia uma pequena e nevada cadeia montanhosa. Dela, um imenso pico solitário se erguia. Livre de neve, livre de vida, como se as forças da natureza se recusassem a tocá-lo. Não havia mais pistas sobre o que poderia ser, nada para indicar sua importância, e imaginei que os espectadores do mural já devessem saber. Aquele não era um mural para olhos humanos. Com isso em mente, voltei para minha mesinha.
Pelo menos tinha aprendido a disposição das terras deles e sabia que jamais, jamais deveria ir para o norte. Eu me acomodei no assento e encontrei o ponto em que parara no livro. Meu rosto se aqueceu quando olhei para as ilustrações que estavam espalhadas por ele. Um livro infantil, mas eu mal conseguia completar as 20 e poucas páginas. Por que Tallin tinha livros infantis na biblioteca? Seriam da própria infância, ou em antecipação de crianças que viriam. Não importava. Eu sequer conseguia lê-los. Odiava o cheiro daqueles livros, o bolor podre das páginas, o sussurro debochado do papel, a pele áspera da encadernação. Olhei para o pedaço de papel, com todas aquelas palavras que eu não conhecia. Amassei a lista, formando uma bola com o papel, e a joguei no lixo. Eu poderia ajudá-la a escrever para eles se é por isso que está aqui. Recuei o corpo na cadeira e quase a derrubei, e me virei para ver Tallin atrás de mim com uma pilha de livros nos braços. Contive o calor que subiu em meu peito e minhas orelhas, o pânico diante da informação que ele poderia imaginar que eu estava tentando enviar. Ajuda. Quer dizer que um feérico está deixando passar a oportunidade de debochar de uma mortal ignorante. Ele apoiou os livros na mesa, o maxilar contraído. Não consegui ler os títulos que reluziam das lombadas de couro. Por que eu deveria debochar de você por uma falha que não é sua culpa? Deixe-me ajudá-la. Devo a você pela mão. Falha? Era uma falha. Mas uma coisa era enfaixar sua mão, falar com ele como se não fosse um predador feito para matar e destruir, agora, revelar o quão pouco eu realmente sabia, deixar que ele visse aquela parte de mim que ainda era uma criança, inacabada, crua. O rosto de Tallin parecia indecifrável. Apesar de sua voz não ter demonstrado pena, endireitei o corpo. Estou bem. Acha que não tenho nada melhor para fazer com meu tempo que pensar em formas elaboradas de humilhar você? Pensei naquele borrão de nada que o pintor tinha usado para retratar as terras humanas, e não tive resposta, pelo menos não uma que fosse educada. Eu já entregara muito a ele. Tallin balançou a cabeça. Então você deixa que Lucien a leve em caçadas Lucien interrompe, em voz baixa, mas não com suavidade, não finge ser algo que não é. O que isso quer dizer? Grunhiu Tallin, mas as garras permaneceram retraídas, mesmo quando fechou as mãos em punho na lateral do corpo. Eu estava definitivamente em um caminho perigoso, mas não me importava. Mesmo que ele tivesse me oferecido asilo, não precisava cair a seus pés. Quero dizer, falei, com aquele mesmo tom baixo e frio, que não conheço você. Não sei quem é, ou o que realmente é, ou o que quer. Significa que não confia em mim. Como posso confiar em um feérico? Não sente prazer em nos matar e nos enganar. O grunhido de Tallin fez com que as chamas das velas tremeluzissem. Você não é o que eu tinha em mente quando pensava numa humana, acredite em mim. Eu quase conseguia sentir a ferida no fundo do peito conforme ela se abria e todas aquelas palavras terríveis e silenciosas disparavam para fora. Analfabeta, ignorante, medíocre, orgulhosa, fria, todas ditas pela boca de Nesta, todas ecoando em minha cabeça com a voz de desprezo de minha irmã. Fechei os lábios com força. Tallin encolheu o corpo e ergueu levemente a mão, como se estivesse prestes a estendê-la para mim. Feire, começou Tallin, tão suavemente que eu apenas fiz que não com a cabeça e saí da sala. Ele não me impediu. Mas, naquela tarde, quando fui buscar a lista amassada na lata de lixo, ela havia sumido. E minha pilha de livros tinha sido revirada, os títulos estavam fora de ordem. Provavelmente fora uma criada, assegurei a mim mesma, acalmando o aperto em meu peito. Deve ter sido apenas elas, ou algum outro feérico com máscara de pássaro, fazendo a limpeza. Eu não tinha escrito nada incriminador, de maneira alguma ele saberia que eu tentava avisar minha família. Duvidava que ele fosse me punir por aquilo, mas... Nossa conversa mais cedo já tinha sido ruim o bastante. Mesmo assim, minhas mãos estavam trêmulas quando ocupei meu assento na pequena escrivaninha e encontrei o ponto em que havia parado no livro que tinha usado naquela manhã.
Eu sabia que era vergonhoso marcar livros com nanquim, mas, se Talin podia pagar por pratos de ouro, poderia substituir 1 ou 2 livros. Encarei o livro sem ver o emaranhado de letras. Talvez eu fosse uma tola por não aceitar a ajuda dele, por não engolir o orgulho e pedir que Talin escrevesse a carta em alguns minutos. Nem mesmo uma carta de aviso, mas apenas para deixar que soubessem que eu estava segura. Se ele tinha coisas melhores a fazer com o tempo do que pensar em modos de me envergonhar, então ele certamente tinha coisas melhores a fazer do que me ajudar a escrever cartas para minha família. Mesmo assim, ele se oferecera. Um relógio próximo soou a hora. Falha, mais uma de minhas falhas. Esfreguei as sobrancelhas com o polegar e o indicador. Eu fora igualmente tola por sentir uma pontada de pena dele, do Férico solitário e deprimido, alguém que eu tão estupidamente tinha achado que realmente se importaria se conhecesse alguém que talvez sentisse o mesmo, talvez entendesse de meu modo humano, ignorante e insignificante como era suportar o peso de cuidar dos outros. Eu deveria ter deixado que sua mão sangrasse naquela noite, deveria ter sido mais esperta e não ter pensado que talvez houvesse alguém, humano, feérico ou o que fosse, que podia entender o que minha vida, o que eu havia me tornado nos últimos anos. 1 minuto se passou, depois outro. Feéricos podiam não conseguir mentir, mas eles certamente podiam omitir informações. Talin, Lucien e elas tinham feito de tudo para não responder minhas perguntas específicas. Saber mais sobre a praga que os ameaçava, saber qualquer coisa sobre ela, de onde viera, o que mais poderia fazer e, principalmente, o que poderia fazer com um humano valia meu tempo de aprendizado. Se havia a chance de eles também possuírem algum conhecimento sobre uma brecha esquecida naquela porcaria de tratado, se conhecessem alguma forma de pagar a dívida que eu devia e me devolver a minha família para que eu pudesse avisá-la sobre a praga pessoalmente, eu precisava arriscar. 20 minutos depois, encontrei Lucien no quarto dele. Eu havia marcado no mapa onde ficava em uma ala separada, no segundo andar, longe do meu, e depois de procurar nos lugares em que ele costumava estar, era o último a procurar. Bati nas portas duplas pintadas de branco. Entre, humana. Ele provavelmente conseguia me detectar somente pelo padrão de minha respiração. Ou talvez aquele olho conseguisse ver através da porta. Abri a porta devagar. O quarto era parecido com o meu em formato, mas estava decorado em tons de laranja, vermelho e dourado, com leves traços de verde e marrom. Era como estar em uma floresta no outono. Mas, enquanto meu quarto era todo suave e gracioso, o dele era marcado por aspereza. No lugar da linda mesa de café da manhã ao lado da janela, uma mesa de trabalho surrada dominava o espaço, coberta com várias armas. Era ali que estava sentado, usando uma longa camisa branca e calça, os cabelos ruivos e soltos brilhando como fogo líquido. Era o emissário de Talin treinado para a corte, mas era um guerreiro por mérito próprio. Não o vi por aí, falei, fechando a porta e recostando o corpo contra ela. Precisei cuidar de uns cabeças quentes na fronteira norte, negócio oficial de emissário, respondeu Lucien, apoiando a faca de caça que estava limpando, que tinha uma cruel lâmina longa. Voltei a tempo de ouvir sua discussãozinha com Tan e decidi que ficaria mais seguro aqui em cima. Foi bom saber que seu coração humano se abriu para mim, no entanto. Pelo menos não estou no topo de sua lista de assassinatos. Olhei atentamente para ele. Bem, continuou Lucien, e deu de ombros, parece que conseguiu irritar tanto Tan que ele veio atrás de mim e quase arrancou minha cabeça. Então, acho que posso agradecer a você por destruir o que deveria ter sido um almoço tranquilo. Ainda bem, para mim, que houve uma perturbação na floresta a oeste, e meu pobre amigo precisou ir lidar com ela daquela forma que somente ele consegue. Fico surpreso por não ter esbarrado com ele nas escadas. Agradeça aos deuses esquecidos por algumas pequenas graças. Que tipo de perturbação? Lucien deu de ombros, mas o movimento foi tenso demais para parecer despreocupado. O tipo de sempre, criaturas indesejadas e terríveis causando o inferno.
que bom que Talin estava longe e não estaria ali para me surpreender com o que eu planejava fazer. Outra pontada de sorte. Fico impressionada por ter respondido isso, falei, tão casualmente quanto pude, pensando minhas palavras. Mas é uma pena que você não seja como o Suriel, cuspindo qualquer informação que eu queira se eu for esperta o bastante para o aprisionar. Por um momento, Lucien piscou para mim. Então, sua boca se repuxou para o lado, e aquele olho de metal rangeu e se virou para mim. Suponho que não vai me dizer o que quer saber. Você tem seus segredos, eu tenho os meus, argumentei, com cuidado. Não sabia dizer se ele tentaria me convencer do contrário caso eu contasse a verdade. Mas se você fosse Suriel, acrescentei, com uma lentidão deliberada, caso Lucien não tivesse me entendido, como, exatamente, eu poderia prendê-lo? Lucien apoiou a faca e limpou as unhas. Por um momento, imaginei se ele sequer me contaria alguma coisa. Imaginei se correria para Talin e me delataria. Mas, então, ele respondeu. Eu provavelmente teria uma fraqueza por jovens arvoredos de bétulas nos Basques do Oeste, e galinhas recém-abatidas, e provavelmente seria tão ganancioso a ponto de não reparar na armadilha de corda dupla montada ao redor do arvoredo para prender minhas pernas. Não ousei indagar porque Lucien havia decidido ser prestativo. Ainda havia uma boa chance de ele não se importar em me ver morta, mas eu arriscaria. Por algum motivo, prefiro você como grão feérico. Lucien deu um risinho, mas a diversão durou pouco. Se eu fosse louco e burro o bastante para ir atrás de um Suriel, também levaria um arco e uma flecha, e talvez uma faca, exatamente como esta. Lucien embainhou a faca que acabara de limpar e a apoiou na beira da mesa, era uma oferta. E estaria pronto para correr como nunca quando o libertasse, até a água corrente mais próxima, que eles odeiam cruzar. Mas você não é louco, então, você estará aqui, são e salvo. Estarei convenientemente caçando pela propriedade, e, com minha audição superior, talvez me sinta generoso a ponto de prestar atenção se alguém gritar do bosque a oeste. Mas foi bom que eu não tivesse qualquer participação em dizer a você que sai-se hoje, pois estriparia qualquer um que contasse a você como prender um Suriel, e foi bom eu ter planejado caçar, de toda forma, porque, se alguém me surpreendesse ajudando você, haveria problemas de um tipo totalmente diferente à nossa espera. Espero que seus segredos valham a pena. Lucien disse isso com o sorriso de sempre, mas havia uma ansiedade ali, um aviso que não deixei de ver. Outra charada, e outra fração de informação. Acho bom o fato de você ter audição superior, e o de eu ter habilidades superiores em ficar de boca fechada, confessei. Lucien deu um riso de escárnio quando peguei a faca da mesa e me virei para pegar meu arco no quarto. Acho que estou começando a gostar de você, para uma humana assassina.